Eu quero saudar a todos os queridos irmãos nesta oportunidade com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, continuando sobre esse estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a seguir, terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Eu quero compartilhar com todos os queridos irmãos que me ouvem nesse momento, hoje da terceira carta à igreja de Pérgamo. Esta igreja que ela representa o período quando encerra a igreja de Esmirna, que foi aproximadamente do ano 300 e poucos, até por volta do ano 500. Essa foi a época em que a igreja ela passa a ter uma convivência, e ela passa a ser oficializada pelo Estado, ela passa a se aproximar da instituição oficial do Estado, e ela tem, neste período, como igreja, ela tem assim uma característica que ela se vincula ao Estado e o Estado se vincula à igreja. De tal forma que nesse período a igreja era ligada ao Estado e o Estado ligado à igreja. Foi a partir do ano 330, 340, que essa instituição do Estado se une com a igreja, que até então era uma igreja informal, uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha uma instituição. E o Estado ele traz supostamente esse privilégio para a igreja. O Estado, depois de tentar perseguir tanto, o Império Romano tentou de todas as formas. Nós chegamos a ver aqui que o Estado ele chegou a espremer. Quando diz a palavra sofrer, ele fez com que a igreja sofresse tanto, os irmãos sofreram tanto, que o Estado ele espremeu de tal forma, de todas as maneiras possíveis, mas ele não acabou com a igreja. Quando foi por volta do ano 300 e poucos, o evangelho ele tinha se espalhado de tal maneira, estava enraizado em lugares tão diferentes, em contextos tão diferentes, porém a igreja era uma igreja viva até então. Era uma igreja que era pobre, mas a própria Bíblia diz que era rico, como diz no texto anterior da igreja de Esmirna. Agora aqui nós vemos uma transição, agora uma igreja que ela passa a ser reconhecida pelo Estado, uma igreja em que o Estado vem e diz: a partir de agora você não vai ser mais perseguido, você não vai ser mais
não vai precisar correr mais, não vai precisar mudar mais, você não vai precisar mais se preocupar com perseguição. Agora o Estado ampara, o Estado te dá o direito, e isso trouxe uma falsa sensação de segurança para muitos irmãos naquela época, que eles se acomodaram, deixaram de buscar a presença de Deus, deixaram de confiar em Jesus, deixaram de buscar a palavra, deixaram de ter o fervor espiritual e foram perdendo aquela graça, e a Bíblia chega a dizer que muitos acabaram perdendo esse primeiro amor, esta primeira esperança maravilhosa na caminhada, fruto dessa união entre o Estado e a Igreja. Eu trouxe esse contexto histórico aqui para que vocês possam compreender como que ocorreu essa institucionalização da Igreja. Até então a Igreja não era instituição, até então a Igreja não era formalizada. A partir desse momento o Estado reconhece e acaba trazendo uma falsa sensação de segurança e gera, se num momento a intenção seria trazer uma estabilidade para a Igreja, ela trouxe uma instabilidade, porque a força viva não vem de uma instituição do Estado. A força viva da Igreja vem do Senhor. Até então a Igreja confiava só no Senhor e ela era mantida em pé e era uma igreja forte, era uma igreja vitoriosa. No momento que o Estado amparou, que o Estado interveio e a Igreja aceitou esse senhorio do Estado, a Igreja ela se diluiu no meio desse contexto, assim como um líquido, ele é colocado no meio de outro líquido e ele se esvai, e quando vê, depois de algum tempo, não dá para se perceber mais o que era um líquido, o que é outro, porque ambos se misturaram de tal forma que ficaram inconfundíveis e ambos perderam a sua identidade. Então a Igreja ela perde a identidade. E Jesus vem através dessa palavra aqui e nos traz uma lição para o presente, uma lição para a atualidade. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, ou melhor, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui o Senhor vem, se na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, ele não fala da palavra espada. Aqui ele fala da palavra espada. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que está vindo um julgamento sobre a igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 13: eu sei as tuas obras, onde habitas, eu sei as tuas obras. O Senhor continua afirmando: eu conheço as tuas obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, ela estava localizada numa região de profunda idolatria e de uma miscigenação cultural e espiritual muito grande. As pessoas tinham ali em Pérgamo vertentes das mais diferentes correntes de pensamento e que acabavam, na realidade, querendo trazer uma influência para a igreja. Mas Jesus vem dizer: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por quê? Por causa do local. A igreja estava inserida em um contexto, onde naquele local havia, naquele contexto, naquela cidade, naquela polis, no termo grego, havia pessoas das mais diferentes correntes de pensamento e que acabaram de uma forma ou de outra, muitos deles vindo para o cristianismo, aceitando Jesus como Salvador. E Jesus traz aqui uma observação muito importante e muito maravilhosa. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus ressalta aqui que se, por um lado, a igreja ela se oficializou, ela se institucionalizou, ela se ligou ao Estado, mas tinha um grupo de pessoas que era a igreja viva, que não tinha nada a ver com aquela igreja,
que era a igreja que tinha vindo da base, a igreja dos irmãos, a igreja daqueles sofredores que tinham vindo daquela perseguição e que eles comungavam desse pensamento de confiar constantemente na cruz como meio de permanência. Então Jesus, ele sempre tem um grupo de pessoas que servem a ele com o coração disposto. Deus sempre teve. Desde lá no tempo do Velho Testamento, quando o Gideão imaginava que ele estava sozinho, Deus mostrou para ele que ele podia contar com um grupo de pessoas que estavam fiéis a ele. No tempo do profeta Elias, que ele imaginava que estava sozinho, Deus mostrou que tinha um grupo de pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Nós temos, por exemplo, na atualidade, hoje, nós temos em alguns lugares onde a perseguição, alguns países, onde a perseguição ao evangelho ela é cruel. Nos países islâmicos, por exemplo, onde existe uma perseguição, nós temos uma igreja viva hoje, uma igreja atuante ali. Nós temos lugares onde as pessoas são perseguidas, mas nós temos um grupo de pessoas que humildemente servem ao Senhor, não obstante o contexto que eles estão. O contexto é poluído, o contexto ele é sujo espiritualmente, ele é corrompido, ele é perverso, com certeza. Agora, ali no meio nós temos pessoas que eles estão andando com o Senhor Jesus, estão vivendo em paz com o Senhor e estão comungando diariamente com o Senhor. E a Bíblia diz que eles andarão com o Senhor lá na eternidade. A promessa de Deus é para essas pessoas. Quando diz aqui, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, fala desse grupo de irmãos que eles estavam retendo o nome do Senhor, estavam perseverando, mas eles habitavam num lugar completamente pervertido, num lugar completamente idólatra. Nós temos locais em que as trevas, até usando próprias instituições, usando mais diferentes pessoas, usando a própria cultura, acaba se perpetuando uma ignorância no meio do povo e as trevas, elas se alastram. Então o inimigo, ele em determinados redutos, em determinadas cidades, ele vai atuando de formas diferentes, procurando aprisionar as pessoas, deixando as pessoas nas trevas, na ignorância, no obscurantismo e deixando as pessoas sem um discernimento para compreenderem o plano de salvação de Deus. Nós temos, por exemplo, eu cito como exemplo o próprio carnaval. Existem lugares, existem regiões, existem cidades em que o carnaval ele é institucionalizado na cultura daquele povo ali. Ele é formalizado, ele é apoiado pelo Estado, ele é subvencionado pelo Estado, ele é patrocinado pelo Estado e por empresas. Agora, são formas nos quais o inimigo mantém o povo na ignorância, na perdição, e vão se perdendo a cada dia mais. Não sabendo, por exemplo, que no carnaval, ali diversas famílias, muitas famílias são destruídas. Pessoas ali perdem a família. Não sabem que ali tem jovens que, através daquele contexto que favorece a promiscuidade, favorece a libertinagem, dali pessoas jovens, adolescentes se estragam. Então são situações em que o inimigo usa determinados contextos através de uma cultura em que as pessoas estão aprisionadas pelo inimigo porque culturalmente vem insistindo num caminho do erro, num caminho da idolatria, num caminho da separação de Deus. Não é porque a pessoa mora em determinado lugar que a pessoa é obrigada a ser bêbado. Não é porque a pessoa mora em determinado lugar que a pessoa vai ser aprisionada pelo inimigo, a pessoa tem que ir para o carnaval. Não. A pessoa voluntariamente, a pessoa através do livre-arbítrio, só que em determinados lugares o inimigo ele age, ele trabalha. Agora, mesmo nesses lugares, o Senhor tem um grupo de pessoas fiéis que servem a Ele, que honram a Ele,
que buscam a Ele de todo o coração e que estão proclamando que Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, e nos lugares mais aprisionados pelo inimigo, nesses lugares, a luz do Evangelho pode brilhar. Assim foi Pérgamo. Pérgamo era um lugar onde a própria Bíblia diz que Satanás habitava naquele lugar. Tão perverso era aquele lugar. Agora, o próprio Jesus, ele diz que ali tinham pessoas que andavam com ele, que tinham essa vida de comunhão com ele. E diz aqui: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Eles guardaram o nome do Senhor, perseveraram humildemente na presença do Senhor. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi o líder da igreja, um irmão nosso, que ele serviu ao Senhor como dirigente daquela igreja em Pérgamo, num período anterior, e que ele tinha sido morto ali, ele foi martirizado de uma forma muito cruel, mas mesmo assim os outros irmãos olharam para aquilo e não sucumbiram, não desanimaram, mas serviram ao Senhor. E depois de muitos anos o Senhor vem dizer aqui: e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Olha como que Jesus, ele testifica de uma pessoa, dizendo que ela era minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Repito aqui: os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então Jesus, ele faz essa observação aqui no meio daquele grupo de irmãos que estava na igreja de Pérgamo. Então nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja, um grupo de irmãos que eram sinceros, eram fiéis, mas no meio de uma sociedade completamente corrompida e perversa. Agora, Jesus elogia aqueles queridos irmãos, só que ele diz: eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Balaão, ele foi um personagem lá do Antigo Testamento, e dentre tantas coisas que ele procurava ensinar, ele ensinava que a pessoa, ele ensinava um caminho do evangelho mais fácil, um caminho da caminhada mais fácil, onde a pessoa pode transitar tranquilamente numa esfera mais ampla. De um lado, ele pode, trazendo para o lado do cristianismo aqui, os adeptos da doutrina de Balaão, eles ensinavam que a pessoa pode transitar tranquilamente entre a comunhão do Senhor e entre a comunhão na cidade, entre o clima da cidade, o contexto da cidade em que eles viviam, e isso não influenciaria na sua vida de comunhão com Deus. Os adeptos da doutrina de Balaão, naquela época, eles ensinavam que a pessoa podia perfeitamente estar servindo a Deus no domingo, e a pessoa podia sentar à mesa dos ímpios na terça-feira à noite. Eles ensinavam que a pessoa pode perfeitamente comungar da ceia do Senhor no domingo pela manhã, e a pessoa podia perfeitamente participar de instituição que era adepto do positivismo. Então, eles ensinavam que a pessoa pode transitar tranquilamente, que não há problema nenhum. Enquanto que a essência da caminhada cristã é a cruz. A cruz, ela é excludente do positivismo. A cruz, ela é símbolo de renúncia. A pessoa não tem como comungar com a mesa do Senhor e com a mesa da idolatria, com a mesa dos ímpios. Lá no Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a pessoa não tem como participar da mesa do Senhor, da comunhão do Senhor, e ao mesmo tempo, ou conseguir dividir o tempo com a mesa do inimigo. A pessoa não tem como transitar, enquanto que a doutrina de Balaão, ela ensinava, traduzindo para os dias da igreja de Pérgamo, eles ensinavam que a pessoa podia fazer parte da sociedade de Pérgamo perfeitamente, da idolatria de Pérgamo, dos costumes de Pérgamo, da cultura de Pérgamo, e ao mesmo tempo fazer parte da comunhão cristã. Enquanto que a Bíblia ensina que eles são excludentes um do outro. Ou a pessoa serve a um ou serve a outro. A pessoa não tem como servir a um e continuar abraçado com o outro. A pessoa ou há de servir um e odiar o outro, ou a pessoa fica com aquele e serve esse. Ou a pessoa serve o Cristo da cruz, que é o Cristo da renúncia, e a pessoa desconsidera outro meio. Ou a pessoa abraça o outro meio e desconsidera a cruz. É uma opção pessoal da pessoa. Aqui na vida, a pessoa pode fazer essa opção perfeitamente. O que muda é quando a pessoa vai para a eternidade, quem optou por um meio humano, a pessoa vai estar sem alguém que lhe ajude na eternidade. Se a pessoa optou por Cristo, pela cruz, a pessoa tem um meio que o conduzirá até a vida eterna. Portanto, Jesus está dizendo aqui, eu tenho contra ti. Jesus especifica aqui e diz o que era o erro. Tá? Não existe forma de manter, de coadunar, de conseguir harmonizar uma vida de comunhão com Deus e sentar-se à mesa da impiedade. Não tem como ter uma vida de comunhão com Deus e sentar-se frequentemente à mesa dos escarnecedores. Não tem como a pessoa manter uma vida de comunhão com Deus e tentar manter uma vida de tal forma que ele compactue com o modo de pensar do positivismo que não concorda com a cruz de Cristo. A pessoa pode perfeitamente tentar esse modo de vida? Pode. A pessoa tem o livre-arbítrio, pode seguir a vida tranquilamente. Porém, a pessoa não alcançará a salvação, porque a salvação é somente pela cruz de Cristo. Somente pela graça, pela misericórdia que o Senhor estabeleceu. Assim, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Novamente o Senhor repete lá aquilo que tinha dito na carta a Éfeso, que ele aborrece as obras dos nicolaítas, que eram aqueles que ensinavam que você pode ter um discurso da facilidade, um discurso mais fácil na caminhada. Todavia, se você conseguir convencer o teu público, você pode continuar nessa forma de vida. Mas, independente do conteúdo. Enquanto que a Bíblia diz que o conteúdo, e diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, o crucificado, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Jesus enfatiza mais uma vez aqui, que ele não quer a doutrina de Balaão, a doutrina de imiscuir-se, a doutrina de diluir-se entre a tendência dessa sociedade e acabar perdendo a essência do cristianismo. Quando um cristão ele tenta se diluir nesta sociedade, com as suas ideias, com seus costumes, e senta-se à mesa da impiedade, ele perde a impiedade, perde a identidade cristã, melhor. Perdendo a identidade cristã, ele não consegue manter uma vida de comunhão com Deus até no final da sua vida. Ele vai minguando, ele vai murchando. Por quê? Porque ele não pode, é incompatível a caminhada cristã com tendências da atualidade que eles negam a cruz de Cristo. Jesus, portanto, ele identifica de forma bem clara, bem nítida, aonde estava a falha, aonde estava a queda, aonde estava o motivo que levaria
aqueles integrantes que comungavam, queriam comungar tanto da igreja quanto da mesa da impiedade, Jesus mostra o erro deles e diz no versículo 16, arrepende-te. Uma palavra bem clara. Não é melhora de vida, não é procura melhorar um pouco, não é procura aperfeiçoar um pouco, não. Esse não é um termo bíblico. Jesus diz, arrepende-te, dá meia volta e volta. Humilha-te daquilo que tu tens vivido até hoje. Volta novamente da onde tu caíste, arrepende-te, pois quando não, em breve, a ti virei. A porta que o Senhor abre, Ele abre e convida para o arrependimento. Mas Ele fecha, breve a ti virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Esse versículo 16, ele fala de uma forma tão clara, tão nítida, tão audível. Jesus convida para o arrependimento. Jesus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Jesus fala através do coração da pessoa. Jesus fala através da Bíblia Sagrada nesta oportunidade. Jesus fala através da consciência da pessoa durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Nós já explicamos aqui nas semanas anteriores sobre a preciosidade da madrugada, quando Deus fala. Quando a pessoa não consegue conciliar o sono, é porque Deus está trabalhando de uma forma maravilhosa, levando a pessoa à conscientização do arrependimento, convencendo a pessoa de que o caminho que a pessoa entrou é um caminho errado. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esta promessa é uma promessa para aqueles que decidiram, através de livre e espontânea vontade, através do livre-arbítrio, fizeram uma escolha pessoal em servir a Deus. A caminhada cristã é uma escolha que você faz. Não é algo que vem por acaso. Não é algo que você também é obrigado. Não. A pessoa é livre. A pessoa quer comungar com a mesa da impiedade? Pode. É livre. A pessoa pode adotar o caminho do legalismo? Pode. A pessoa pode se estrivar apenas numa instituição? Pode. A pessoa pode ser um livre pensador? Pode. A pessoa pode entender e criar o seu próprio meio de entender a humanidade? Pode. Não tem problema nenhum. Só que a pessoa que comungar com este meio de vida, a pessoa vai estar sozinho quando passar dessa vida para a eternidade. Enquanto que a pessoa que prosseguir com Jesus, seguir com Jesus, se humilhar aos pés da cruz, aceitar a recomendação de Jesus de arrepender-se, ele é bem-aventurado e ele alcançará a oportunidade de misericórdia diante de Deus. Dar-lhe a comer do maná escondido. O maná é um alimento muito especial, lá no simbolismo do Antigo Testamento, lá na caminhada do povo de Israel saindo do Egito até a Terra Prometida. O povo foi alimentado por Deus através do maná. Maná. Isso era um alimento por demais especial. E a Bíblia diz que Deus tem um maná escondido. Ao que vencer, é aquele que for vitorioso, é aquele que renunciou, aquele que perseverou, aquele que foi perseguido, aquele que foi incompreendido pelo sistema de Pérgamo, aquele que é incompreendido pelo sistema atual, pelo sistema formalista, pelo sistema institucional. É incompreendido por muitas pessoas, é incompreendido pelo mundo moderno, é incompreendido pela teoria humanística, é incompreendido pela teoria positivista, mas você é compreendido por Deus, porque você confia no sangue de Jesus. Deus abençoe a tua vida de uma forma maravilhosa e especial. E eu quero orar com você neste momento de uma maneira tão especial. Você que Deus falou ao teu coração, com muito amor. Eu quero orar neste momento com você.
Senhor Jesus, eu te louvo por esta oportunidade que eu considero como um presente de Deus. Ao Senhor a honra e a glória. Muito obrigado pela tua palavra, que é preciosa, que é maravilhosa, que é gloriosa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Senhor, aqueles queridos irmãos e irmãs que nesse momento estão orando comigo e que estão se arrependendo. Senhor, perdoa. Purifica no teu sangue precioso. Escreva o nome desses queridos irmãos no livro da vida e usa para a glória do teu nome. Muito obrigado pela obra redentora do Calvário. Muito obrigado, porque todos quantos olharem para ti encontram misericórdia, encontram a porta aberta. Mas aqueles que negligenciarem, Senhor, terão um fim sem paz no coração. Mas muito obrigado, porque o Senhor deixou um meio em que todas as pessoas podem te buscar, clamar ainda que das profundezas e encontrar abrigo na sua vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.